Glórias ao nome do Senhor, que mais uma vez estamos reunidos para prestar um culto ao nosso Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Esse é um dos títulos ou dos livros mais conhecidos das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E ele registra a história de 4 irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que viviam em Londres no período da Segunda Guerra Mundial. Porém, devido aos ataques investidos naquele país, eles tiveram que migrar para o campo e ficaram hospedados na casa do professor Kirk. E um dia, a pequena Lúcia, em uma de suas brincadeiras, descobre o mundo mágico de Nárnia dentro de um guarda-roupa. Porém, ao relatar essa experiência aos seus irmãos, ela é desacreditada por eles. Mas certo dia, Edmundo resolve seguir Lúcia por dentro do guarda-roupa e descobre também Nárnia. E fica admirado, pois a sua irmã não estava mentindo sobre o que conheceu. E logo, quando chega em Nárnia, Edmundo começa a explorar a floresta gelada do país. E de repente tem um encontro com Jades, que se apresenta como rainha de Nárnia. Jades oferece bebida e comida para Edmundo. E também, em sua conversa, lhe faz uma grande proposta de torná-lo príncipe de Nárnia e dos seus irmãos conde e duque e duquesas do país. Porém, algum tempo depois, em uma de suas brincadeiras, os 4 irmãos têm a oportunidade de conhecer Nárnia. E depois de algum tempo explorando o país, eles encontram o castor, que lhes conta a verdadeira realidade de Nárnia. Nárnia vivia debaixo do jugo da feiticeira branca, Jades. E ele também falou sobre o verdadeiro rei de Nárnia, Aslan, e que em breve voltaria para tomar o seu reino. E de acordo com Aslan, havia uma profecia de que 4 humanos iriam derrotar a feiticeira e assumir o seu lugar como reis e rainhas de Nárnia. Em meio à conversa, Edmundo ele foge em direção ao castelo de Jades, a fim de cumprir o seu compromisso com a feiticeira. E ao chegar lá, ele começa a descobrir que ela não era tão boazinha quanto se apresentara no primeiro encontro. E ao perceber que Edmundo não havia cumprido com o seu compromisso de trazer os seus irmãos até ela decide matá-lo, para que assim a profecia não se cumprisse. Parece-me que Ló também se deixou enganar pelo desejo dos seus olhos. E, sem pensar, tomou decisões, não imaginando quais seriam as consequências. E agora nós estamos no meio de um grande problema. Vamos ao texto? Eu queria convidar você a ler apenas comigo os versos de número 18 e de número 19. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, clamando pela Tua misericórdia e o Teu favor sobre nós nessa manhã. Abre os nossos ouvidos e cativa o nosso pensamento à Tua presença, para que possamos ser alcançados pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós acompanhamos a mudança ocorrida na vida de Abraão. Depois do trágico episódio vivido no Egito, o autor bíblico nos apresenta um homem diferente, não mais medroso e disposto a fugir dos seus problemas, mas agora um homem de fé, confiante nas promessas de Deus e disposto a resolver os conflitos à sua frente. A terra não estava suportando as riquezas de Abraão e de Ló, e foi necessário tomar uma decisão. E em um ato de fé, Abraão, ele deixa à disposição de Ló a escolha de qual parte lhe agradava. Seduzido pelo que estava diante dos seus olhos e com a recente lembrança do que havia experimentado no Egito, Ló, ele escolhe o Vale do Jordão. Ele parte rumo ao leste, monta o seu acampamento próximo à cidade de Sodoma e às outras cidades do vale, e ele não sabia quão terríveis seriam as consequências da sua escolha. Em sua mente ele pensava que estava caminhando em direção ao jardim de Deus, mas verdadeiramente estava indo em direção ao vale da morte. E no texto de hoje, Moisés, ele nos apresenta Deus julgando as nações, e Ló que estava no meio delas. Apresenta também a vida de Abrão como instrumento de misericórdia sobre o seu sobrinho, e conduz soberanamente a história a fim de cumprir o seu propósito de abençoar o seu povo. E diante dessa reflexão, essa breve elucidação sobre o texto, eu sugiro que nós estudemos nessa manhã a seguinte verdade: a bênção do Senhor é para aqueles que o temem. E o texto que nós lemos nessa noite, ele vai nos ajudar a compreender o que ou como nós podemos desfrutar da bênção do Senhor. E segundo o relato que nós temos em Gênesis 14, nós precisamos temer ao Senhor, em primeiro lugar, nas nossas escolhas. Nós estamos diante da primeira guerra registrada na Bíblia. E como diz certo comentarista bíblico, ela só está aqui porque Abrão estava envolvido nela. E a principal história não é essa. Não é o cenário de guerra, mas este cenário nos ajuda a compreender como Deus realizou o seu grande plano de salvação no mundo. E não se tratava, meus irmãos, de um conflito regional. Pelo contrário, o relato bíblico nos traz uma ideia de dimensões internacionais. Se você acompanhar o texto bíblico a partir do versículo 1, você vai ver que a seguinte situação: naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Beira, rei de Sodoma,
contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admã, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Moisés, ele nos apresenta que 5 reis do Vale do Jordão resolveram se rebelar ou reivindicar os seus direitos, pois estavam cansados, depois de 12 anos debaixo do jugo de Quedorlaomer. Porém, este rei do Oriente, ele reúne outros 3 aliados para reprimir ou tomar de volta o que era seu. Inflamado de orgulho, de desejo, de ambição, ele parte em direção ao Vale do Jordão. Porém, meus irmãos, esta investida militar, ela não se resume aos 5 reis que decidiram tomar o controle da situação. No seu caminho, na sua trajetória até o seu objetivo final, Quedorlaomer, ele passa conquistando muitos outros territórios, subjugando outros povos, e apesar de Moisés não registrar os detalhes dessas batalhas, a informação e o nome desses povos nos faz perceber o quão poderoso era esse exército e o estrago que vinha causando pelo caminho. Os 5 reis, debaixo do comando de Bera, rei de Sodoma, eles marcharam e se posicionaram no vale de Sidim. E parece-nos, meus irmãos, que por mais que a gente não conheça verdadeiramente as estratégias ou a arte da guerra, parece-me que Beira e os seus aliados estavam com certa vantagem. E eu percebo isso por pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles é que eles estavam num número maior. Eram 5 exércitos contra 4 exércitos de Quedorlaomer. E outro aspecto é que eles estavam lutando no seu próprio terreno. Eles conheciam bem o terreno em que a batalha aconteceria. Ou será que não? Moisés, sem se deter muito aos detalhes do conflito, ele nos diz que as tropas de Quedorlaomer, eles investiram com tanta intensidade contra os reis de Sodoma e Gomorra e os seus aliados, que eles perceberam que estavam derrotados e fugiram do conflito. O desespero foi tão grande que os soldados, os guerreiros, eles, face à morte vergonhosa e terrível que estavam prestes a enfrentar, preferiram se jogar em poços de betume que haviam na região, escolhendo assim a sua própria morte. E como resultado desta derrota, os vencedores, eles saquearam todos os bens das cidades e também os seus mantimentos, como diz o texto bíblico. Porém, meus irmãos, eu percebo que a intenção de Moisés em não ser detalhista no conflito é proposital. O momento mais importante não foi o método usado por Quedorlaomer e nem o número de baixas no exército de Bera, mas é o que está registrado no versículo de número 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Como diz outro comentarista bíblico, ele fala o seguinte: quaisquer que fossem os propósitos dos reis naquele conflito, Deus tinha um plano específico para Ló. Ele foi capturado como prisioneiro de guerra. O rumo tomado por Ló no capítulo anterior trouxe consigo consequências desastrosas. A vida de luxo, de fartura e sossego que ele vivia em Sodoma, em poucas horas se transformou em uma vida de escravidão.
Ló agora era parte das posses conquistadas por Quedorlaomer e estava debaixo do juízo de Deus. Meus irmãos, este relato é um retrato do mundo em que vivemos. O mundo repleto de ambição no coração dos homens. Sua sede insaciável por poder, por fama, por conquistas. Este é o mundo em que vivemos. Mesmo que para alcançar todos esses objetivos, no meio do caminho, vidas precisem ser pisadas. Esta é a realidade da humanidade. E pensando na nossa caminhada cristã, nós precisamos de temor ao Senhor ante as escolhas da vida. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que nós temos tido temor ao Senhor? Ló, ele desejou o Sodoma e o Vale do Jordão, e com isso ele estava fazendo uma declaração de fé. Ao mesmo tempo que Abrão também, porém a fé dele estava em Deus. Enquanto Ló preferiu a segurança e a provisão daquilo que ele estava vendo, Abraão escolheu a provisão vinda do Criador dos céus e da terra. E a pergunta que nós precisamos fazer é: será que tudo que nós temos vivido hoje e os nossos planos para o futuro buscam glorificar a Deus ou satisfazer nossas próprias ambições? O tão sonhado concurso público, o desejo o sucesso da empresa, as graduações e pós-graduações, esses planos todos, eles têm o objetivo de glorificar a Deus ou apenas nutrir em nossos corações um futuro de vaidade, de sossego e estabilidade oferecidos pelos prazeres do mundo? Será que estamos buscando verdadeiramente a vontade de Deus como discípulos de Jesus? Podemos estar enganados, achando que as melhores escolhas estão sendo feitas, mas precisamos pensar nas consequências das nossas escolhas. E tenha certeza, meu irmão, que elas chegarão. Muitas vezes a gente pensa no benefício visível que está diante de nós e nos esquecemos que a longo prazo esses benefícios podem se tornar verdadeiras tragédias. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pensa que mais na frente a coisa vai melhorar, mas nem sempre é isso que acontece. O mais provável é que essa corrida em que vivemos de estudos desenfreados, abrindo mão da igreja, abrindo mão da família, no futuro se apresente como um coração frio e apático na presença do Senhor. Talvez o tempo que você pensa em dedicar ao serviço ao Senhor quando estiver estabilizado na vida, não seja mais uma opção, porque a demanda das suas escolhas não o permitirá fazê-lo. Talvez os seus planos de mudar para um país de primeiro mundo, de viver uma segurança, uma qualidade de vida melhor, de oferecer um estudo melhor para os seus filhos, lhe pareça adequado para o momento, mas você precisa pensar que junto a esses benefícios, você também pode estar correndo o risco de se acostumar em meio a uma vida distante de Deus e cheia de prazeres mundanos. Mas o que nós podemos fazer? Nós precisamos parar e pensar e refazer os planos. Nós não podemos tomar decisões pensando apenas no nosso bel prazer, nós precisamos colocar a glória de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos de temor do Senhor nas nossas escolhas.
A segunda verdade que Moisés nos ensina nessa manhã é que nós precisamos também temer ao Senhor nas nossas ações. Acompanhe comigo a partir do versículo de número 13. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão viu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Finalmente, Moisés ele revela a verdade por trás da batalha. Enquanto o alvo de Quedorlaomer era aumentar o seu domínio, era manter as suas posses sobre os reinos, suprimindo a revolta dos reis do Jordão, o alvo de Deus era Ló. Deus continua dirigindo os acontecimentos para que Abrão entrasse em cena. E pois ele não tinha nenhuma razão para se envolver naquela guerra, até o momento em que soube que Ló havia sido capturado. A mão invisível de Deus em meio à matança da guerra, ela proveu alguém que conseguiu escapar do conflito e foi até o local onde Abraão morava, onde Abraão estava acampado. E ele relata tudo o que havia acontecido. E é interessante que Abraão, naquela terra, ele era um forasteiro, era um visitante que estava estabelecido ali, porém a graça de Deus sobre a vida dele fazia com que ele encontrasse graça diante dos reis daquela região. Manre, Escol e Ané, eles tinham um grande respeito e consideração por Abrão, a ponto de se envolverem na guerra com ele e debaixo da sua liderança. Certamente aqueles reis, eles souberam dos estragos causados pelo exército de Quedorlaomer. Porém, a graça de Deus sobre Abraão era tão grande que nenhum deles hesitou em submeter-se ao comando de Abraão na batalha. Vocês lembram como terminou o capítulo de número 13? Abraão construiu o quê? Um altar ao Senhor. E isso era testemunho para todos os que estavam à sua volta. Quando Abraão escuta que o seu sobrinho havia sido levado como um prisioneiro, ele toma uma atitude imediata. Por mais que Ló tivesse se aproveitado da sua benevolência e escolhido a melhor parte sem pensar nas consequências, Abraão ele o trata com amor, com misericórdia, e arrisca a sua vida e a vida dos seus servos a fim de resgatar Ló. Talvez em outro tempo a posição de Abraão não fosse essa, mas o que ele estava conhecendo de Deus, o que ele estava experimentando de Deus, fez com que ele se dirigisse em direção ao seu parente para resgatá-lo. E Abraão, ele convoca 318 homens treinados, nascidos em sua casa. E João Calvino ele vai dizer o seguinte: não se tratava de homens educados e treinados para o serviço militar, como muitos pressupõem, mas antes, como tendo sido criados sob sua própria autoridade e imbuídos desde a infância com sua disciplina, de modo que lutavam ainda mais corajosamente, sendo estimulados pela fé dele e avançando sobre os seus cuidados, e já estavam prontos a enfrentar todo tipo de perigo por amor a ele.
essa era a característica do exército de Abraão. Abraão, os 318 e os seus aliados, eles promovem um ataque noturno. E a arma principal não estava nas mãos dos soldados ou nas suas habilidades em meio à guerra, mas estava na fé de Abraão, na certeza de que Deus estava indo adiante. A bênção de Deus estava sobre Abraão e aqueles reis poderosos, envaidecidos pela sua recente conquista, não puderam resistir ao exército de Abraão. Como nós lemos, Abraão, ele recupera todas as coisas, traz de volta o seu sobrinho e com ele todas as mulheres e os outros habitantes das cidades que haviam sido levados cativos. A misericórdia de Deus não estava apenas sobre a vida de Ló, mas também sobre todos aqueles outros que tiveram a oportunidade de serem libertos pelas mãos de Abraão. Será que nossa atitude não deve ser a mesma? Agir com misericórdia para com os nossos irmãos? Abraão, ele tinha todas as razões para deixar Ló sofrer, pois era consequência das suas escolhas egoístas. Mas o seu coração ele foi tomado por misericórdia pela vida do seu sobrinho. E olhando para nós hoje, eu afirmo que nós precisamos ser mais misericordiosos. Estamos rodeados, meus irmãos, de pessoas que estão sofrendo por causa das consequências das suas escolhas, e outros sofrem por causa da consequência de outras pessoas. E essas pessoas estão precisando de alimento ou talvez de palavras de consolo vindas do Evangelho. E nós não podemos permanecer indiferentes às necessidades que estão ao nosso redor. Não foi isso que Cristo fez? Mateus ele registra no capítulo 9, versículo 36, que Jesus, ao ver as multidões, ele tinha o quê? Compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ter misericórdia do próximo é enxergar a sua situação e se movimentar em direção a ele, como fez Abraão. Vivemos em um mundo que está aflito hoje, talvez mais do que nunca. Com medo da morte, com medo das preocupações ao seu redor, com medo da incerteza do amanhã e o que nós temos feito. Muitas vezes nos falta misericórdia e compaixão, até mesmo para pregar o Evangelho para aqueles que estão sofrendo, aflitos no mundo. E nós não podemos nos esquecer também daqueles irmãos que já estiveram aqui conosco, que fizeram parte do corpo de Cristo, mas que estão perdidos em seus pecados, que estão cegos por causa das suas escolhas pecaminosas. Nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas e revisitá-los com o Evangelho. Precisamos ter compaixão. Outra lição prática para a nossa vida é investir no discipulado. Existem duas maneiras da gente olhar para esses 318 homens que seguiram Abraão. A primeira delas é pensar que eles são muito loucos em se encarar uma guerra como essa diante de um exército tão poderoso. Ou então pensarmos que Abraão fez um bom trabalho de discipulado. E esta é a verdade. Abraão, ele cumpriu tão bem o seu papel com aqueles servos que nasceram na sua casa, a ponto desses homens enfrentarem qualquer perigo por causa de Abraão. E como diz Salomão no Salmo de número 127,
Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós precisamos entender ou perceber quão poderosas são as armas que Deus tem nos dado, os nossos filhos, a nossa família. O nosso compromisso com o Evangelho, a nossa vida devocional, o amor que nós temos pelo reino de Deus, a nossa dedicação a Cristo Jesus, ela está falando constantemente às pessoas que estão dentro da nossa casa. Se eles veem Cristo Jesus em mim, se eles veem Cristo Jesus em você, certamente eles desejarão Ele. Porém, meus irmãos, o contrário também é verdadeiro. Se não temos apreço pela leitura da palavra e pela oração, se não respeitamos sequer o horário do culto público, por que nós vamos esperar que os nossos filhos tenham uma atitude diferente? A missão da igreja, como está registrado lá em Mateus capítulo de número 28, é fazer discípulos de todas as nações, e dentro dessa abrangência da missão, nós, eu e você, como discípulos de Cristo Jesus, temos um campo missionário dentro da nossa casa. E não podemos desprezá-lo. E tenha certeza que o sucesso do discipulado, ele acontecerá quando as pessoas estiverem dispostas a dar as suas vidas por causa de Cristo Jesus. Ame a Jesus, dedique-se a Ele e faça da sua família um exército poderoso a serviço do Evangelho. Por fim, Moisés ele nos apresenta uma terceira razão, uma terceira maneira como nós precisamos temer ao Senhor, e esta é na nossa submissão. Agora nós estamos no relato pós-guerra. A seção, ou essa parte do texto, ela é introduzida ressaltando a vitória de Abrão sobre os reis Quedorlaomé e seus aliados. Após alguns dias de investida militar, Abraão ele volta para Manré. Ele está voltando, ele está neste caminho. Alguns estudiosos dizem que ele percorreu mais de 150 quilômetros até conseguir resgatar o seu sobrinho Ló. Porém, no meio do caminho, como registra o texto, no Vale de Savé, 2 reis se dirigem ao encontro de Abrão. De um lado nós temos Beira, que já conhecemos, o rei de Sodoma, que já foi registrado no texto. E do outro nós temos Melquisedeque, rei de Salém. E nós precisamos dar uma atenção especial para este encontro de Abrão com Melquisedeque, pois não há informações sobre a sua origem, sobre a sua genealogia, sobre o seu início, sobre o seu fim. Mas o texto diz algo que é muito importante. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, está no verso 18. Melquisedeque, à época, é o principal pai da igreja. Em meio a reinos pagãos, Deus ele preserva o seu plano através desse rei que chega a Abrão com pão e com vinho. Havia um banquete o aguardando. Melquisedeque ele não apenas proveu o alimento físico para Abrão e para o seu exército, mas ele invoca a bênção do Senhor sobre ele. O propósito de Melquisedeque é confirmar e ratificar a graça da vocação divina sobre Abrão. Em outras palavras, ele realça a honra com que Deus honrara o seu servo. O Deus criador dos céus e da terra, que o havia escolhido, o único e verdadeiro Deus a quem Abrão prestava culto.
E ele exalta o nome do Senhor, rendendo-lhes graças, pois a conquista de Abraão tinha sido provida pelo Senhor. Foi Deus quem deu a vitória a Abraão, o mérito era de Deus. Ele quem entregou os inimigos de Abraão em suas mãos. E nós não podemos nos esquecer também que, segundo o texto de Hebreus, que também fala de Melquisedeque, nós estamos diante de um tipo ou uma tipologia de Cristo. E citando mais uma vez Calvino, ele vai dizer que Cristo Jesus foi apresentado a Abraão na pessoa de Melquisedeque. A suma de tudo é que Cristo seria assim, o rei junto a Deus, e que seria também ungido sacerdote, e isso para todo o sempre, como foi Melquisedeque. E Abraão, ele recebe, ou ele se submete à autoridade de Melquisedeque, através de uma atitude de adoração, quando ele dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Ele dá voluntariamente, com o intuito de honrar o sacerdócio daquele rei. E mais uma vez, essa cena ou essa atitude nos remete a Cristo Jesus, mostrando que o sacerdócio de Cristo Jesus, ele antecede o sacerdócio levítico. Tendo em vista que Melquisedeque, ele recebe a oferta de Abraão, dada como penhor e prova de sua gratidão a Deus. No entanto, Abraão, ele não obriga ou ele não submete os seus aliados, Manre, Escol e Asser, à mesma atitude. Pelo contrário, ele luta ou ele deixa a escolha daqueles reis o direito que eles tinham sobre os despojos da guerra. Ao derrotar Quedorlaomer e os outros 3 reis, Abraão, ele tinha domínio sobre todas as posses. Ele tinha essa opção de decidir o que seria feito. Porém, nós precisamos agora dar atenção ao outro rei que está presente na cena, Bera. O rei de Sodoma, o rei que havia sido derrotado há poucos dias atrás. E é interessante que, por mais que estivesse neste momento vergonhoso de derrota, ele chega diante de Abraão com muito orgulho e ganância, exigindo coisas ou decisões de Abraão. Abraão, ele se posiciona rapidamente diante daquele Deus, como você pode ver a partir do verso de número 17. Ele ergue as mãos para o céu e ele busca o favor do Senhor. Ele recorre ao Senhor como testemunha, como vingador, caso ele não cumprisse o seu juramento. Desde o início não havia interesse de Abraão em nada naquela guerra, a não ser em Ló e no que ele tinha. A glória de Deus estava em jogo aqui, meus irmãos, e se Abraão aceitasse a proposta de Bera, a glória de Deus seria depreciada pelos pagãos. E fazendo uso de uma figura de linguagem, ele pega o menor objeto que havia no despojos daquela guerra, para afirmar que não tinha nenhum interesse nos bens daquele rei. Se em algum momento aquele rei quisesse pensar que havia enriquecido Abraão, propondo a ele que ficasse com todos os bens, ele não poderia, pois nem uma sandália, nem uma correia de sandália ficou nas mãos de Abraão. Porém, Abraão, ele luta pelo direito dos outros que estavam com ele. Abraão, ele segue vitorioso em sua caminhada com Deus. Mas mesmo sob o favor divino, era preciso ser cauteloso.
Como diz Warren Wiersbe, falando sobre este momento, às vezes enfrentamos os maiores perigos após vencer uma batalha. Beira e Melquisedeque representavam dois padrões distintos. De um lado, nós temos o domínio do sistema atraente à carne, sugerindo a compra da nossa fidelidade. Do outro lado, nós temos um reino de justiça e paz representados por Melquisedeque, revelando o padrão divino para a vida cristã. E nós podemos nos perguntar, a qual padrão nós temos nos submetido? Semelhante a Abraão, as nossas escolhas, elas devem estar submissas à fé que professamos. Mas nem sempre é fácil viver essa verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós temos nos submetido aos padrões mundanos e colocamos em depreciação a glória de Deus diante dos homens. Isso acontece quando nós aceitamos pagar a propina. Isso acontece quando nós burlamos a lei a fim de não pagar os impostos na justificativa de que o governo é corrupto. Quando usamos esse jeitinho brasileiro, que muitas vezes nos orgulhamos dele, para facilitar, para encurtar o caminho. E como disse alguém, muitas coisas no mundo estão dentro da lei para os tribunais de justiça, mas não são moralmente corretas para o povo de Deus. Diariamente nós somos assediados com propostas que visam envergonhar o nome de Cristo Jesus e escravizar as nossas vidas em práticas pecaminosas. Mas o que nós precisamos fazer diante delas? Eu sugiro que você faça como Abraão. Recorra ao Senhor. Essa foi a instrução de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, quando ele registra dizendo, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes proverá um escape para que possam suportar. Corra para o Senhor, o nosso socorro vem dEle, a nossa força está nele, nos apeguemos, pois, a Ele. Nós precisamos nos submeter ao padrão do Evangelho, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Também precisamos compreender qual deve ser a nossa atitude diante das vitórias concedidas pelo Senhor. Precisamos entender que essas vitórias e essas conquistas, elas devem redundar em adoração. Diante das bênçãos de Deus proferidas por Melquisedeque, é isso que Abraão faz. Abraão, ele responde com a adoração. Uma oferta voluntária, reconhecendo que tudo o que ele tem, tudo o que ele conquistou, vem do Criador dos céus e da terra. E Paulo, citando ele mais uma vez, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que aqueles irmãos da igreja de Filipos ofereceram uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso nos mostra o quão importante, o quanto que faz parte da adoração a Deus, o que nós temos, meus irmãos. As nossas posses, elas, como Paulo diz, ela subiu como aroma suave ao Senhor. E toda a nossa vida ela deve ser um altar de adoração a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que nos pertence, vem do Senhor. E o melhor que você pode fazer, o melhor que você pode ofertar a Deus é a sua própria vida. É uma vida de adoração contínua e nós só podemos fazer isso por causa do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus.
Jesus, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, eu queria que você caminhasse para lá na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, dos versos 25 a 27. O autor aos Hebreus, ele diz que Ele é capaz, Jesus, de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados próprios e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo tornou nossa adoração um aroma suave, uma oferta agradável, um sacrifício aceitável a Deus. Este momento de culto que nós estamos vivendo aqui, nesta manhã, ele só é possível por causa de Cristo Jesus. Ele está no nosso meio, o seu sangue está sobre nós, o seu sacrifício vicário e substitutivo aboliu todo o escrito de dívida que havia sobre nós e contra nós. Ele as removeu pregando-as na cruz do Calvário, por isso nós estamos aqui na presença de Deus, por causa de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nos apeguemos a Ele, nos acheguemos com confiança ao trono da graça do Senhor, através dos méritos de Cristo Jesus. Antes de colocar em prática o seu plano de matar Edmundo, um grupo enviado por Aslan vai em missão de resgatá-lo e traz ele de volta para o acampamento, onde finalmente Edmundo conhece o grande leão. E depois de uma longa conversa com aquele jovem, depois de muitas desculpas e muitas palavras, Edmundo foi perdoado e declarado príncipe entre os narnianos. Porém, havia um problema a ser resolvido. A feiticeira, ela vai até o encontro de Aslan a fim de lembrá-lo das leis sobre as quais Nárnia havia sido criada. E segundo essas leis, o sangue de Edmundo pertencia a ela. Caso essa lei não fosse cumprida, Nárnia pereceria sobre água e fogo. Edmundo, ele deveria morrer na mesa de pedra como mandava a tradição. E depois de uma longa conversa a sós com a feiticeira, Aslan anuncia que ela havia renunciado o direito sobre o sangue de Edmundo. E ao questioná-lo, quando a feiticeira vai questionar Aslan sobre qual era a garantia de que ele cumpriria o seu acordo, com um rugido, sem nenhuma palavra, Aslan afirma quem ele era. E aquilo foi suficiente. E na calada da noite, Aslan sai do acampamento em direção à mesa de pedra, onde todos os seus algozes, junto com a feiticeira branca, o esperavam. Amarrado, ela ordena para que cortem o seu pelo. E ele é posto sobre a mesa diante dela, e com um punhal ela atinge o seu coração e grita: o grande gato está morto. Porém, vocês sabem do restante da história. A mesa de pedra se partiu. A feiticeira não conhecia verdadeiramente as leis de Nárnia. Aslan estava vivo.
E talvez você tenha percebido alguma semelhança entre as situações do capítulo 14 de Gênesis e este breve resumo do segundo livro de C.S. Lewis. Semelhante a Edmundo, Ló também estava enganado pela ganância do seu coração. O juízo sofrido pelas suas escolhas. E a maneira como Deus ele vai conduzir a história me faz perceber essa semelhança. E eu não sei se você se parece mais com Ló ou com Abrão. Não sei para que lado estão direcionadas as suas escolhas ou quais são os objetivos delas. Mas, verdadeiramente, a bênção do Senhor ela está sobre aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que estão constantemente oferecendo um culto, uma vida de adoração a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que assumiu o nosso lugar e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, nos livrando do nosso maior inimigo, e assim restabeleceu a comunhão com o Pai. E eu convido você nessa manhã a se achegar ao trono de Deus. Talvez pecador, ou se sentindo mais pecador do que nunca. Lembre-se de Cristo Jesus, o seu sumo sacerdote. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.